Aula 00, Administração de Materiais, com foco em concursos e na Banca Fundação Getúlio Vargas. Primeira parte. A ideia central de administração de recursos. A administração de recursos parte de uma ideia muito simples, mas muito cobrada em prova. Administrar bem é colocar o recurso certo, no local certo, na quantidade certa e no momento certo. Isso vale para empresas privadas, órgãos públicos, indústrias, prestadores de serviço, unidades administrativas, almoxarifados e setores de compras. O ponto central é a eficiência. Eficiência significa usar bem os recursos disponíveis, evitando desperdícios, perdas, sobras desnecessárias, retrabalho, compras mal planejadas, estoques excessivos e falta de materiais. Em uma empresa privada, essa eficiência ajuda a aumentar receitas e reduzir custos. No setor público, embora o objetivo não seja o lucro, a lógica é a mesma em termos de responsabilidade. O gestor público deve usar os recursos públicos da melhor forma possível, porque esses recursos pertencem à sociedade. Atenção para uma pegadinha muito comum. Maximizar o uso dos recursos não significa aumentar a quantidade de recursos utilizados. Maximizar o uso significa aproveitar melhor aquilo que precisa ser utilizado. Em outras palavras, o gestor de materiais não deve comprar muito apenas para garantir, ele deve encontrar o nível necessário e suficiente de recursos e, dentro desse nível, fazer o melhor uso possível. O excesso de estoque, por exemplo, não é sinal de boa gestão. Muitas vezes é sinal de capital parado, custo de armazenagem, risco de perda, obsolescência e ineficiência. Segunda parte. Recursos, fatores de produção e tipos de recursos. Recurso é tudo aquilo que pode gerar riqueza ou contribuir para a produção de bens e serviços. Por isso, os recursos também são chamados de fatores de produção. Os recursos humanos são as pessoas, suas competências, habilidades, conhecimentos, atitudes e capacidade de trabalho. Em prova, pense nos servidores, empregados, técnicos, gestores e equipes que executam as atividades da organização. Os recursos financeiros correspondem ao dinheiro, ao capital e à disponibilidade financeira da organização. São recursos líquidos, usados para adquirir outros recursos, contratar serviços, pagar fornecedores, financiar estoques e sustentar a operação. Os recursos tecnológicos correspondem ao conhecimento técnico, às tecnologias, aos equipamentos, aos sistemas, às patentes, aos métodos de produção e aos instrumentos que permitem melhorar a produtividade e a qualidade. Os recursos materiais são os elementos físicos usados no funcionamento da organização ou na produção de bens e serviços, com uma característica essencial: eles não são permanentes. São consumidos, transformados, desgastados ou incorporados ao produto final. Exemplos simples são papel, tinta, combustível, matéria-prima, material de escritório, material hospitalar, peças de reposição e insumos produtivos. Os recursos patrimoniais são bens, valores, direitos e obrigações avaliáveis em dinheiro, usados para gerar riqueza ou permitir o funcionamento da organização. Em termos de prova, o mais importante é lembrar que o foco da administração patrimonial recai sobre bens permanentes, como instalações, veículos, máquinas, móveis, equipamentos e prédios. A diferença mais importante para concursos é esta: material tem natureza não permanente, patrimônio tem natureza permanente. A banca costuma tentar confundir o candidato dizendo que recurso material é permanente ou que recurso patrimonial é material de consumo. Isso está errado. Material é consumido ou transformado. Patrimônio permanece e exige preservação, manutenção, controle, inventário e, quando cabível, alienação. Terceira parte. Bens, patrimônio e diferença em relação aos materiais. Bens são elementos que podem produzir produtos ou serviços. Por isso, em algumas situações, a palavra bem pode aparecer como sinônimo amplo de recurso. Um automóvel, por exemplo, é um bem móvel. Se ele é usado para prestar serviços, também pode ser visto como recurso organizacional. Patrimônio é o conjunto de bens, valores, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica que possa ser avaliado em dinheiro e utilizado para a realização de seus objetivos. Em linguagem de prova, patrimônio envolve aquilo que tem valor monetário e utilidade para a organização. Para a Fundação Getúlio Vargas e outras bancas, o aluno deve separar mentalmente 3 ideias. Primeiro, recurso material é consumível, transformável ou não permanente. Segundo, recurso patrimonial é permanente e integra o patrimônio da organização. Terceiro, a administração de materiais e a administração patrimonial têm em comum a busca por eficiência, controle, bom uso dos recursos e redução de desperdícios. Quarta parte. Conceito de administração de materiais. A administração de materiais é a atividade responsável pela gestão do fluxo de materiais. Ela acompanha os materiais desde a identificação da necessidade até o consumo final, passando pela escolha de fornecedores, compra, transporte, recebimento, armazenagem, movimentação interna, uso na produção, estocagem do produto acabado, expedição e entrega ao cliente ou usuário. Algumas bancas tratam essa matéria como gestão da cadeia de suprimentos, cadeia de valor ou logística. Esses termos não são exatamente idênticos em todos os contextos acadêmicos, mas em prova muitas vezes aparecem de forma próxima. A ideia comum é enxergar o fluxo inteiro de materiais, informações e recursos desde o fornecedor até o cliente final.
A definição clássica estudada no material indica que a administração de materiais envolve atividades desenvolvidas na organização, de forma centralizada ou não, para suprir as diversas unidades com os materiais necessários ao desempenho normal de suas atribuições. Outra formulação importante trata a administração de materiais como planejamento, coordenação, direção e controle das atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde sua concepção até seu consumo final. Quinta parte. O ciclo produtivo na administração de materiais. O ciclo produtivo começa com a demanda. Antes de comprar qualquer coisa, a organização precisa saber o que será necessário, em que quantidade, em que momento e para qual finalidade. Depois vem a identificação ou o desenvolvimento do fornecedor. Essa etapa é muito importante para a Fundação Getúlio Vargas. Em questão da Fundação Getúlio Vargas aplicada para técnico em patrimônio e material da Câmara dos Deputados, a operação inicial na administração dos recursos materiais foi considerada a identificação do fornecedor. Não era transporte, não era acondicionamento, não era aquisição e não era recebimento. A aquisição depende antes da escolha de quem vai fornecer. Após a identificação do fornecedor, vem a compra. A compra deve observar qualidade, preço, prazo, condições de pagamento, regularidade, capacidade de fornecimento e aderência às necessidades da organização. Depois da compra, ocorre o transporte e o recebimento. O material comprado precisa chegar à organização ou ao ponto de uso. No recebimento, deve haver conferência quantitativa e qualitativa, isto é, conferência da quantidade recebida e da conformidade do material com o pedido. Em seguida, o material é armazenado. A armazenagem deve preservar o material, facilitar sua localização, reduzir perdas e permitir controle de estoque. Depois, há a movimentação interna, que é o deslocamento do material dentro da organização, do almoxarifado para o setor requisitante, para a linha de produção ou para o local de prestação do serviço. Na sequência, ocorre a transformação ou produção. Nas indústrias, os materiais entram no processo produtivo e são transformados em produtos. Nos serviços, os materiais podem compor a prestação do serviço ou servir como suporte para que o serviço seja realizado. Depois da transformação, pode haver estocagem do produto final. O produto acabado fica pronto para expedição, distribuição ou entrega. Por fim, ocorre a expedição, distribuição ou entrega ao cliente final. Em uma empresa, esse cliente pode ser consumidor, distribuidor, atacadista ou varejista. No setor público, o cliente pode ser o cidadão, o usuário do serviço público ou uma unidade administrativa interna. Sexta parte. As três grandes fases do fluxo de materiais. O fluxo de materiais também pode ser visto em três grandes fases. A primeira fase é o suprimento físico. Nela, as matérias-primas e os materiais entram na organização a partir dos fornecedores. A segunda fase é o processamento ou produção. Nela, os materiais são transformados em produtos, serviços ou suporte para a atividade finalística. A terceira fase é a distribuição física. Nela, os produtos acabados ou materiais disponibilizados são encaminhados para os clientes, usuários, unidades requisitantes ou pontos de consumo. Essa divisão ajuda muito em prova, porque mostra que a administração de materiais não se limita à compra. Compra é apenas uma parte. Também há planejamento, estoque, armazenagem, movimentação, transporte, distribuição, controle, informação e relacionamento com fornecedores. Sétima parte. Administração de materiais nos setores primário, secundário e terciário. A administração de materiais aparece de forma mais evidente no setor secundário, ou seja, na indústria de transformação. É o exemplo clássico: a empresa compra matéria-prima, armazena, processa, transforma em produto acabado e distribui. Mas ela também existe no setor primário. No setor primário, temos agricultura, pecuária, pesca, extrativismo vegetal, animal e mineral. Os materiais podem ser sementes, adubos, combustíveis, barcos, equipamentos, sondas, ferramentas e outros recursos usados para extrair ou produzir matéria-prima. Ela também existe no setor terciário, que é o setor de serviços. Em um hospital, por exemplo, os materiais podem ser medicamentos, luvas, seringas, máscaras, materiais cirúrgicos e produtos de limpeza. Em uma repartição pública, os materiais podem ser papel, toner, canetas, mobiliário de uso operacional, itens de expediente e materiais de manutenção. Para a prova, cuidado com a ideia errada de que a administração de materiais é apenas industrial. A indústria é o exemplo mais tradicional, mas a lógica da gestão de materiais também se aplica a serviços e ao setor público. Oitava parte. Objetivos da administração de materiais. O objetivo maior da administração de materiais é maximizar a utilização dos recursos materiais, evitando desperdícios, perdas, gastos desnecessários e interrupções na operação. Outro objetivo essencial é fornecer o nível de serviço requerido ao usuário, ao cliente ou à unidade interna. Isso significa atender às solicitações de materiais na quantidade adequada, no local correto, no momento necessário, com qualidade adequada e ao menor custo possível. A quantidade correta é importante porque estoque abaixo do necessário pode interromper a produção ou prejudicar a prestação do serviço. Em uma escola, por exemplo, a falta de material básico compromete o funcionamento. Em um hospital, a falta de insumos pode ser gravíssima. Em uma indústria, a falta de uma peça pode paralisar toda a linha produtiva. Mas estoque acima do necessário também é problema.
Estoque demais significa capital parado, maior custo de armazenagem, necessidade de mais espaço, maior gasto com controle, maior risco de deterioração, vencimento, furto, perda, obsolescência e seguro. O local certo também é essencial. Não adianta ter o material certo se ele está longe do ponto de uso. Material no local errado gera deslocamento, atraso, transporte interno desnecessário, custo e risco de paralisação. O tempo certo é outro ponto central. Material entregue depois do momento necessário pode gerar interrupção, atraso e prejuízo. Material entregue muito antes pode aumentar custos de armazenagem. Por isso, a administração de materiais procura equilibrar disponibilidade e custo. A qualidade correta significa que o material deve atender às especificações. Não adianta receber no prazo e na quantidade certa um material inadequado, defeituoso, incompatível ou de qualidade inferior. Isso pode gerar retrabalho, perda de produção, baixa qualidade do produto final ou falha na prestação do serviço. O preço correto também é objetivo da área. O preço precisa ser competitivo, coerente com o mercado e compatível com a qualidade e as condições contratadas. Na administração pública, isso dialoga com economicidade, planejamento, pesquisa de preços e seleção da proposta mais vantajosa, sempre conforme as regras de contratação pública aplicáveis. A continuidade do fornecimento é outro objetivo relevante. Não basta o fornecedor entregar uma vez. A organização precisa de fornecedores capazes de atender de forma contínua, previsível e confiável. Trocar de fornecedor a todo momento pode gerar custo, insegurança, atraso e queda de qualidade. Registros fidedignos também fazem parte dos objetivos. A administração de materiais precisa de registros contábeis, financeiros, patrimoniais e operacionais confiáveis. Sem registro correto, não há controle, auditoria, rastreabilidade, planejamento nem responsabilização adequada. Por fim, a minimização de custos aparece como preocupação permanente. A área busca reduzir custos de aquisição, transporte, armazenagem, movimentação, manutenção de estoques, perdas, obsolescência e falhas no abastecimento. Nona parte. Atribuições da área de materiais. A primeira grande atribuição é o planejamento e a previsão da demanda por materiais. A organização precisa estimar o consumo futuro, identificar sazonalidades, prever necessidades dos setores, analisar histórico de consumo e planejar compras. Sem previsão de demanda, a gestão vira improviso. A segunda atribuição é a avaliação e seleção de fornecedores. O gestor deve analisar qualidade, preço, prazo, confiabilidade, capacidade de entrega, regularidade, reputação, condições de pagamento e aderência às necessidades da organização. Em alguns casos, fornecedores precisam ser desenvolvidos, especialmente quando o material é específico ou estratégico. A terceira atribuição é fixar estoques mínimos e implantar sistema adequado de reposição. Estoque mínimo é uma proteção contra a falta de material. Mas ele deve ser calculado, não definido aleatoriamente. O sistema de reposição deve indicar quando comprar, quanto comprar e de quem comprar. A quarta atribuição é realizar compras. Comprar não é apenas emitir pedido. Comprar envolve planejamento, especificação correta, pesquisa, negociação, formalização, acompanhamento do pedido, recebimento e controle. A quinta atribuição é estabelecer sistema adequado de estocagem. Isso inclui definir onde armazenar, como organizar, como preservar, como separar, como registrar, como controlar entrada e saída e como facilitar a localização. A sexta atribuição é implantar a taxonomia dos materiais. Taxonomia, nesse contexto, significa identificar, descrever, nomear, classificar e, quando necessário, catalogar materiais. Essa atividade reduz erros, evita duplicidade, facilita o controle e melhora a comunicação entre compras, almoxarifado, contabilidade, setores requisitantes e gestão. A sétima atribuição é supervisionar almoxarifados. Almoxarifado é o espaço físico destinado à guarda e controle de materiais. A supervisão busca evitar perdas, desperdícios, furtos, deterioração, desorganização e divergência entre estoque físico e registro do sistema. A oitava atribuição é administrar e controlar estoques. O controle de estoques deve equilibrar eficiência e eficácia. Eficiência significa usar menos recursos e reduzir custos. Eficácia significa atender às necessidades da organização, sem deixar faltar material. A nona atribuição é planejar e otimizar transporte de materiais. Transporte pode ser externo, quando o material vem do fornecedor ou vai ao cliente, e interno, quando o material circula dentro da organização. A décima atribuição é gerenciar a cadeia de suprimentos. Esse gerenciamento abrange materiais, informações, recursos financeiros, fornecedores, compradores, distribuidores, clientes e logística reversa. Cadeia ajusante é o fluxo que vai do fornecedor ao cliente final. Cadeia montante é o fluxo inverso, como ocorre na logística reversa, quando produtos, embalagens, resíduos ou materiais retornam do consumidor para a organização ou para o fornecedor. Décima parte. Atividades principais da administração de materiais. As principais atividades podem ser agrupadas em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é a gestão de estoques. Ela trata da previsão de consumo, controle dos níveis de estoque, sistemas de reposição, inventários, análise de custos, indicadores e adequação do estoque às necessidades dos usuários. O objetivo é atender às demandas com o menor custo possível, sem comprometer o nível de serviço.
O segundo bloco é a gestão de compras. Ela envolve atender às solicitações de compra, suprir os setores da organização, repor os estoques planejados e comprar de acordo com quantidades e prazos definidos pela gestão de estoques. O terceiro bloco é a gestão dos centros de distribuição. Ela envolve recebimento, movimentação, estocagem, fornecimento e controle físico dos materiais armazenados. Atenção para prova, arquivamento, protocolo e gestão de documentos não são atividades típicas da administração de materiais. Podem existir dentro da organização, mas não pertencem ao núcleo da gestão de materiais. O núcleo é comprar, estocar, movimentar, controlar e distribuir materiais. 11ª parte. Integração da área de materiais com as demais áreas. A administração de materiais não funciona isolada. Ela depende de integração com produção, vendas, financeiro, marketing, tecnologia da informação, recursos humanos e demais áreas. Com a produção, a relação é direta. Se falta material, a produção para. Se o material chega fora de especificação, o produto pode sair com defeito. Se o material chega tarde, a linha de produção atrasa. Com vendas, a relação também é forte. A área comercial não pode vender algo que a organização não conseguirá produzir ou entregar. Se o fornecedor falhou ou se o estoque está comprometido, essa informação deve circular rapidamente. Com o financeiro, a relação envolve orçamento, fluxo de caixa, capital de giro, pagamento a fornecedores, custo de estoque, custo de transporte e impacto das compras no resultado da organização. Com o marketing, a integração evita situações em que uma campanha estimula a demanda por um produto que não está disponível ou que não poderá ser entregue. Com a tecnologia da informação, a integração permite sistemas de controle, automação, rastreamento, indicadores, requisições eletrônicas e dados confiáveis. Com recursos humanos, a integração aparece na necessidade de capacitar compradores, almoxarifes, gestores de estoque, operadores de sistemas, conferentes e equipes de logística. A mensagem principal é: se a área de materiais falha, outras áreas sofrem. Se outras áreas não informam corretamente suas necessidades, a área de materiais também falha. Por isso, o fluxo de informação é tão importante quanto o fluxo físico de materiais. 12ª parte. Centralização e descentralização da administração de materiais. A administração de materiais pode ser centralizada ou descentralizada. Na centralização, as decisões e atividades de compras e gestão de materiais ficam concentradas em uma unidade ou setor especializado. A vantagem é permitir planejamento unificado, economia de escala, maior poder de negociação, descontos por volume, especialização dos compradores e controle de custos mais eficiente. A desvantagem da centralização é a menor agilidade. Como as demandas passam por uma estrutura central, o atendimento de necessidades urgentes pode ser mais lento. Por isso, a centralização tende a funcionar melhor em ambientes estáveis, previsíveis e com produção regular. Na descentralização, cada unidade, setor ou localidade pode ter maior autonomia para gerir seus materiais. A vantagem é a rapidez, a flexibilidade e a proximidade com a necessidade real da unidade demandante. A desvantagem é o aumento de custos, a perda de economia de escala, a possível duplicidade de estruturas, o controle mais difícil e a falta de visão global da organização. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou esse raciocínio em situação concreta. Em um cenário de mercado estável e previsível, a gestão da cadeia de valor deve buscar baixos níveis de estoque e fornecedores de baixo custo. Isso se relaciona com centralização, previsibilidade, economia de escala e redução de custos. Já em cenários instáveis, dinâmicos ou com unidades muito espalhadas, a descentralização pode ser mais adequada por causa da flexibilidade e da velocidade. 13ª parte. Nível de serviço e medidas de desempenho. Medidas de desempenho são formas de medir se uma área está funcionando bem. Elas permitem comparar o que foi planejado com o que foi realizado, identificar desvios e corrigir problemas. Na administração de materiais, um indicador muito importante é o nível de serviço. O nível de serviço mede o percentual de pedidos ou requisições de materiais atendidos de maneira satisfatória. A fórmula pode ser lida assim: nível de serviço é igual ao número de pedidos atendidos satisfatoriamente dividido pelo número total de pedidos. A requisição de materiais é o documento ou registro por meio do qual o setor solicitante pede material ao almoxarifado ou ao setor responsável. Quando uma unidade interna precisa de papel, peças, insumos, equipamentos de consumo ou material de expediente, ela formaliza uma requisição. O grande desafio do nível de serviço é equilibrar dois objetivos que parecem entrar em conflito. De um lado, o gestor quer reduzir estoques para diminuir custos. De outro lado, o gestor precisa manter materiais disponíveis para atender às requisições. Se o estoque for muito baixo, o custo pode diminuir, mas o risco de falta aumenta. Se o estoque for muito alto, o nível de atendimento pode melhorar, mas o custo cresce. A administração de materiais procura trabalhar com o menor estoque possível sem prejudicar o atendimento. Em teoria, se a previsão de demanda fosse perfeita, se o fornecedor nunca falhasse e se os prazos fossem absolutamente confiáveis, seria possível operar com estoque quase zero. Essa é a lógica associada ao sistema Just in Time, expressão inglesa que significa no momento certo. Na prática, sempre há riscos, atrasos e incertezas, por isso o gestor deve calcular estoques de segurança e mecanismos de reposição. 14ª parte. Ética na administração de materiais. Ética é o conjunto de princípios e valores que orienta o comportamento humano.
No ambiente profissional, envolve honestidade, transparência, responsabilidade, respeito, integridade e compromisso com os objetivos legítimos da organização. Na administração pública, a ética é ainda mais sensível porque os recursos administrados pertencem à sociedade. O agente público deve buscar a alternativa mais vantajosa para o bem comum, e não para interesses particulares. Na administração de materiais, a ética é especialmente importante porque a área lida com compras, fornecedores, estoques, recebimentos, pagamentos, decisões de aquisição e grandes valores financeiros. Um comprador ou gestor de materiais pode influenciar quem venderá para a organização, em que condições, por qual preço e com qual qualidade. Por isso, a conduta deve ser clara e transparente. O gestor deve evitar favorecimentos, direcionamentos indevidos, conflitos de interesse, recebimento de vantagens, manipulação de especificações e relações obscuras com fornecedores. A ética também envolve cultivar relações duradouras e equilibradas com fornecedores. A relação ideal não é predatória. A organização precisa de fornecedores confiáveis, e os fornecedores precisam de condições justas para manter qualidade e continuidade. A lógica desejável é de ganha-ganha, sempre respeitando a legalidade, a economicidade e o interesse público ou organizacional. Na prova, sempre que aparecer administração de materiais ligada a compras, fornecedores e recursos públicos, pense em transparência, controle, interesse público, redução de desperdícios, escolha vantajosa e integridade. 15ª parte. Tendências em administração de materiais. A administração de materiais vem sendo transformada pela tecnologia, pela globalização, pela mudança dos mercados, pelos custos logísticos e pelas preocupações ambientais. A tecnologia e a informatização impactam fortemente a área. Processos de requisição, previsão de demanda, controle de estoque, compras, rastreamento, desenho de rotas, layout de armazéns e distribuição podem ser automatizados. Sistemas de informação, simulações, modelagem, identificação por radiofrequência, rastreamento por sistema de posicionamento global e controles adaptativos tornam a gestão mais rápida e precisa. As tendências geográficas também importam. A população cresce em regiões diferentes, os centros de produção mudam conforme custo de mão de obra, acesso a fornecedores, logística, tributos, infraestrutura e proximidade do mercado consumidor. Isso altera a localização de armazéns, fábricas, centros de distribuição e fornecedores. As tendências de custos envolvem transporte, energia, combustíveis, armazenagem e estoque. Como o estoque tende a ser cada vez mais caro, as organizações buscam integrar melhor fornecedores, reduzir estoques, aumentar velocidade de reposição e customizar entregas. As tendências ambientais também são relevantes. A administração de materiais precisa considerar o uso de combustíveis, descarte de resíduos, sobras de produção, materiais recicláveis, redução de poluição e logística reversa. A aula também destaca que, a partir dos anos 2000, a administração de materiais passa a mirar mais flexibilidade e agilidade dos processos, especialmente em razão de globalização, parcerias e cadeias mais integradas. 16ª parte. Classificação de materiais com foco na Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas cobrou a classificação de materiais em uma questão de 2025. A pergunta queria saber quais materiais estão sendo processados ao longo das diversas seções do processo produtivo. A resposta considerada correta foi materiais em vias, também chamados de materiais em processamento. Matérias-primas são materiais básicos que ainda serão processados. Normalmente estão no almoxarifado ou em estoque antes de entrar no processo produtivo. Materiais em vias são materiais que estão passando pelas etapas do processo produtivo. Eles ainda não estão prontos. Produtos acabados são aqueles que já passaram por todo o processo e estão prontos para entrega, venda, distribuição ou uso final. Materiais componentes, também chamados em algumas abordagens de materiais acabados, são itens que já receberam acabamento necessário e podem ser agrupados a outros componentes para formar o produto final. Materiais semi-acabados podem gerar dúvida porque também estão no contexto do processo produtivo, mas, na questão comentada, a banca valorizou a expressão materiais que estão sendo processados e escolheu materiais em vias. Para a prova da Fundação Getúlio Vargas, memorais essa associação, materiais em processamento ao longo das sessões produtivas são materiais em vias. 17ª parte. Pontos mais cobrados e pegadinhas prováveis da Fundação Getúlio Vargas. A primeira pegadinha é confundir recursos materiais com recursos patrimoniais. Material não é permanente. Patrimonial é permanente. Se a questão falar em preservação, manutenção ou alienação de bem permanente, o assunto se aproxima de administração patrimonial. Se falar em consumo, transformação, estoque, compra, almoxarifado e reposição, o assunto se aproxima de administração de materiais. A segunda pegadinha é dizer que o objetivo da administração de materiais é aumentar estoques. Não é? O objetivo é suprir adequadamente, com qualidade, quantidade, tempo, local e custo corretos. Estoque deve ser suficiente, não máximo. A terceira pegadinha é trocar maximização do uso por minimização do uso. A gestão de materiais busca maximizar o uso eficiente dos recursos e evitar desperdícios. Não significa usar menos do que o necessário a ponto de prejudicar a operação. A quarta pegadinha é dizer que a administração de materiais começa pela aquisição. Em questão da Fundação Getúlio Vargas, a operação inicial foi a identificação do fornecedor. A compra vem depois da definição de quem fornecerá.
A quinta pegadinha é restringir a administração de materiais à compra. A área também envolve planejamento, previsão de demanda, estoque, armazenagem, movimentação, transporte, distribuição, controle, indicadores, registros e relacionamento com fornecedores. A sexta pegadinha é confundir centralização e descentralização. Centralização combina com economia de escala, planejamento unificado, especialização, controle e cenários estáveis. Descentralização combina com agilidade, flexibilidade, proximidade da unidade demandante e cenários que exigem respostas rápidas. A sétima pegadinha é confundir nível de serviço com estoque alto. Nível de serviço mede atendimento satisfatório das requisições. Ele pode ser alto com estoque bem planejado, sistemas eficientes e bons fornecedores. Não depende apenas de ter muito estoque. A oitava pegadinha é ignorar ética. Compras e fornecedores são áreas sensíveis. A banca pode associar a administração de materiais à transparência, integridade, interesse público, relações equilibradas e prevenção de favorecimentos. Fechamento para revisão oral. A administração de materiais é a gestão eficiente do fluxo de materiais dentro da organização. Ela busca garantir material na quantidade certa, na qualidade correta, no local adequado, no momento oportuno e ao menor custo possível. Seu objetivo não é acumular estoque, mas atender bem às demandas com eficiência. Recursos materiais são não permanentes, pois são consumidos ou transformados. Recursos patrimoniais são permanentes, como veículos, móveis, máquinas e instalações. O ciclo de materiais envolve demanda, identificação de fornecedores, compra, transporte, recebimento, armazenagem, movimentação interna, produção, estocagem do produto final, expedição e distribuição. As atividades principais são gestão de estoques, gestão de compras e gestão dos centros de distribuição. A área deve ser integrada com produção, vendas, financeiro, marketing, tecnologia da informação e recursos humanos. A centralização gera economia de escala e controle, sendo adequada a cenários estáveis. A descentralização gera agilidade e flexibilidade, sendo útil quando há dispersão geográfica ou necessidade de resposta rápida. O nível de serviço mede o percentual de pedidos atendidos satisfatoriamente. A ética é indispensável porque a área lida com compras, fornecedores e recursos financeiros. Para a Fundação Getúlio Vargas, grave especialmente que materiais em processamento são materiais em vias e que a operação inicial da administração dos recursos materiais é a identificação do fornecedor.